para, mais uma vez, examinarmos a palavra de Deus. E para nós é uma satisfação grande, né? Convidamos aí nossos amigos, nossos irmãos a conosco neste momento, nessa live, crescermos um pouco mais no conhecimento de Deus, experimentarmos um pouco mais do poder da palavra e assim podermos estar aos pés do Senhor. A nossa satisfação é poder estarmos juntos, trabalhando e crescendo juntos. Isso é importante. Nós, como um corpo só, precisamos crescer e é bom que o corpo cresça em harmonia. Nós vamos examinar hoje uma passagem muito conhecida dos irmãos, que se encontra em Lucas 5, e é conhecida como a pesca maravilhosa. Eu gostaria de aproveitar o título, A Pesca Maravilhosa, e propor um subtítulo, que diz o seguinte: sob a tua palavra lançarei as redes. Esse é o subtítulo dessa passagem, e eu gostaria de trabalhar em cima desse raciocínio, desse pensamento. Lucas 5, de 1 a 11, tá? A pesca maravilhosa. Certa vez encontrava-se Jesus pregando e a multidão o apertava. A passagem nos mostra que ele ficou um pouco apertado, dado o número de pessoas. Curiosamente, nós podemos perceber que Jesus, quando pregava, né? Aliás, o seu ministério todo foi de pregação, a multidão que era numerosa, a multidão que o seguia, porque havia uma sede da palavra. E aqui, do versículo 1, já nos mostra que Jesus estava pregando. E a multidão era tão grande que o apertava na beira da praia. E ele precisava, então, continuar transmitindo a palavra. O texto nos diz que ele pregava a palavra de Deus, né? Ele, a não ter mais espaço, ele olha para a praia e vê dois barcos. Dois barcos. Um deles estava com os seus ocupantes, que eram pescadores, havia chegado. Um desses barcos havia chegado. E os pescadores já estavam lavando as redes. Ou seja, não haviam pego nenhum peixe e já estavam lavando para dobrar as redes. E é exatamente nesse barco que Jesus entra. Esse barco pertencia a Simão Pedro, né? E é interessante que Jesus poderia ter escolhido o outro barco, mas ele escolheu justamente um barco onde um dos elementos principais dessa passagem se torna alvo de uma tremenda experiência. É Pedro. Pedro que tem o seu início, um contato com o mestre ali. Pedro está então com Tiago e João ali e outros operários, pescadores, e eles estão então ali arrumando o barco quando Jesus então entra no seu barco. E Jesus, ao assumir essa posição, consegue pregar com maior liberdade. O texto nos afirma que a multidão tinha sede da palavra. E é interessante pensarmos nisso, que a multidão estava querendo ouvir a palavra de Deus. E a multidão, com fome da palavra, cada vez aumentava mais. E Jesus não parava de pregar. Nessa passagem nós temos dois cenários interessantes. Um é essa primeira, onde Jesus prega a palavra à grande multidão. E o segundo cenário, que é a partir do versículo 4, é onde nós temos o cenário em que Pedro tem uma participação especial nessa passagem. Nesse primeiro momento em que nós encontramos a multidão sedenta da palavra de Deus e que Jesus prega, nós podemos entender que a multidão ela tinha sede no coração de conhecer mais de Deus. E é interessante, conforme nos informa Mateus 2:29, em que a multidão em que o Evangelho de Mateus diz que a multidão via em Jesus alguém que pregava com autoridade. Ou seja, a multidão via nos ensinos de Jesus conteúdo verdadeiro. E diz ainda o versículo, em Mateus 7:29,
que ele não pregava como os fariseus. Ele pregava como alguém que tem autoridade. Ou seja, ele pregava aquilo que ele vivia. Pregar como os fariseus pregavam era pregação religiosa. Era uma pregação que não representava a sua prática. Hoje em dia nós conhecemos o termo fariseu como sinônimo de hipocrisia, ou seja, aquele que não vive o que prega. Pois bem, é exatamente isso que a multidão identificava na pregação dos fariseus. Quando essa multidão identificou em Jesus algo diferente, eles expressavam isso. Eles entendiam que ali estava alguém que tinha autoridade no que pregava. Isso é muito importante pensarmos, porque disso daí vem a verdade. A verdade na palavra do Senhor, trazida por Jesus Cristo. É isso que vai fazer a diferença entre os fariseus, que pregavam o que não viviam, e Jesus, que vivia o que pregava. E isso daí fez uma grande diferença, porque nessa condição, a multidão cada vez mais afluía mais na direção de Jesus. Então, esse primeiro momento, nós vemos aí uma grande multidão sedenta da palavra de Deus, ouvindo a Jesus. Né? É bem verdade que também eles estavam muito interessados no que Jesus poderia fazer por ele. Nós vivemos aqui um contexto onde a condição socioeconômica é muito desfavorecida para um lado e muito favorecida para o outro. Mas nesse caso especial, a palavra nos fala que, nesse caso especial, a multidão identificou que em Jesus a palavra era verdadeira. Esse é o primeiro momento, que vai do versículo 1 ao versículo 3. A partir do versículo 4, nós vimos ali que Jesus, após ter escolhido, então, o barco, se volta para esse personagem, Pedro, em que vai ter uma participação especial nesse evento. Jesus, então, já dentro do barco, dá a seguinte orientação para Pedro: leva o barco um pouco mais para o fundo e lança a rede. Lança a tua rede. Pedro, Tiago e João e seus auxiliares haviam chegado já, haviam passado a noite pescando. E achou estranho aquela ordem do mestre. Ali haviam duas orientações. Uma, Jesus dizendo: leva o teu barco para a água mais profunda, um pouco mais distante. E outra, lança a tua rede. Pedro, Simão ainda, né? Simão Pedro, faz a seguinte observação: Senhor, nós passamos a noite inteira pescando e não pegamos nada. E o Senhor manda que nós lancemos a rede? Mas, e aqui nós vemos ele no versículo 5 dizendo: mas, sob tua palavra, eu lançarei as redes. O que é isso? Pedro ali dizendo o seguinte: por mim, eu não lanço. Eu não lançarei. Eu já fiz a experiência. Já vi que não tem peixe. Mesmo o Senhor me mandando afastar um pouco mais, mas eu sei que ali não tem peixe. Porque nós passamos, então, a noite tentando. Porém, como tu estás falando isso, eu lançarei as redes. Veja que Pedro, ele se apoiou, não na sua experiência, mas na palavra de Jesus. Ele resolveu ali naquele momento dar um crédito à palavra de Jesus. E ele faz então o que o mestre manda: afasta o barco e lança a rede. Diz a passagem que Pedro e seus auxiliares, depois de ter lançado a rede, ao puxar a rede, a quantidade de peixe era tão grande que quase que vira o barco, de tão grande. Né? Veja o que aconteceu. O que é isso? Não havia nada, de repente enche-se a rede a ponto de quase tombar o barco. Foi necessário que Pedro chamasse outro barco para auxiliá-lo na colheita dos peixes.
Isso é o quê? Milagre. É um milagre sobrenatural, de fato, que aconteceu ali naquele momento. Um milagre, porque não havia nada, e de repente tinha tudo. Né? O versículo 5, então, reforça isso aí, Pedro, que confiou nas palavras de Jesus. Sob a tua palavra, eu lançarei as redes. É interessante pensar nisso. Porque muitas das vezes, na nossa vida, nós não estamos lançando as nossas redes sob a palavra do Mestre. Muitas das vezes nós estamos lançando as nossas redes sob a nossa palavra. E mais, muitas das vezes nós estamos lançando as nossas redes em águas rasas, querendo pescar onde não há peixe. É muito comum nós presenciarmos no nosso contexto atual de que os nossos esforços, muitas das vezes, estão sendo feitos em águas rasas. Às vezes, há quem identifique que há pescador pescando em aquário alheio, não é verdade? É. Estamos aí, portanto, pescando em águas rasas. Ou, às vezes, não fazendo o esforço necessário, né? E, às vezes, não entendendo o porquê de uma pescaria tão escassa, né? Por falta disso. Por falta de estarmos sob a palavra do Senhor. Às vezes nós estamos, portanto, sob a nossa palavra, lançando redes sob a nossa palavra e não sob a palavra do Mestre. Né? Agora é interessante percebermos que Pedro, ao notar isso, aquele milagre, ele se lança aos pés do Mestre. Né? Ele se joga aos pés do Mestre. E a expressão de Pedro ali no versículo 8, que diz assim: afasta de mim, eu sou homem impuro, sou pecador. Olha que expressão, meu irmão, meus irmãos. Pedro, ao ver a ação de Jesus, identificando que Jesus é Deus, reconhece-se como impuro na presença do puro. E diz assim: afasta de mim, porque sou homem pecador. Vejam que verdade Pedro expressa ali, né? Muitas das vezes nós estamos querendo entrar na presença de Deus sendo impuro, né? Com toda a impureza, sem pedir perdão, sem pedir misericórdia, sem estarmos dignos, sem reconhecer que na presença de Deus só pode ficar pureza. Mas é claro que nós podemos estar na presença dele. O arrependimento e o pedido de perdão. Mas ali, de modo muito expressivo, Pedro, ao perceber, diz: afasta de mim, eu sou homem impuro, sou pecador, reconhecendo a sua pequenez diante da grandeza do nosso Deus na pessoa de Jesus. E é interessante pensarmos qual diferença faz isso na vida, na nossa vida. Muitas das vezes, nós estamos caminhando querendo que Jesus caminhe do nosso lado, sem darmos o devido valor a Jesus, né? Como Deus. Como se Jesus fosse apenas o nosso companheiro, sem fazermos o reconhecimento da divindade de Jesus. Como se nós tivéssemos a dignidade de estarmos ao lado dele. Mas veja que Pedro diz: não sou digno, afasta-te de mim. Nós precisamos, por muitas vezes, relembrar a nossa posição com relação a Jesus. Nós somos indignos. E Jesus, na sua dignidade, está muito acima de nós. Portanto, nós não estamos no nível dele. Pedro, portanto, expressa uma verdade. Há uma distância entre nós, nesse sentido. A partir ali no versículo 9, nós vemos 8 e 9, quando Pedro, ele decide, ele percebe o milagre, ele deixa o milagre. Aí, perceba bem, qual foi o milagre ali? Aconteceram 2 milagres. O primeiro milagre foi a pesca. Muitos peixes,
apareceram de onde não havia peixe. O segundo foram os olhos de Pedro terem sido abertos. E é interessante notarmos que, a partir do momento em quando os olhos são abertos, o que foi que aconteceu com Pedro? Ele valorizou mais o dono do milagre e não o milagre em si. Muitas das vezes, existem pessoas que estão satisfeitas com o milagre. Elas estão satisfeitas com aquilo que Deus pode fazer para elas. Mas o problema, isso não é problema. O problema é ela ficar ali, ela ficar no milagre e não ir adiante. Os versos 9 nos mostram que Pedro, dali em diante, abandonou aquilo que ele fazia para seguir o mestre. Vamos perceber que Pedro optou pelo dono do milagre e não o milagre em si. Percebam que o milagre em si não é ruim, mas o milagre aponta para alguém maior do que ele, o dono do milagre, no caso Jesus. Veja como o milagre foi bom. A quantidade de peixe serviu para alimentar a multidão, as pessoas, familiares. Então o milagre é bom. E graças a Deus por isso. O problema não está no milagre. O problema está quando nós paramos no milagre e não seguimos adiante, ao encontro do dono do milagre. Nesse caso, Pedro enxergou além. Ele, além do milagre, ele seguiu Jesus. Abandonou tudo aquilo que ele tinha para seguir uma causa maior, seguir o mestre. Não é? Essa atitude de Pedro nos ensina hoje que os apelos muito fortes que nós encontramos hoje, eles precisam ser esclarecidos, que existe alguém maior por trás do verdadeiro milagre. Do verdadeiro milagre. Naquele tempo, foi um tempo áureo de milagres, né? Porque Jesus estava presencialmente no nosso meio. Mas hoje nós temos a palavra dele, que assim como o milagre apontava para ele, a palavra dele hoje nos revela a ele. Então veja que o milagre maior, além de um sinal, além de um prodígio, está o dono do milagre, Jesus Cristo. E é interessante que esse elemento, participante dessa segunda cena, Pedro, ele, ao se reconhecer fraco, Jesus o escolheu mesmo sendo fraco. Jesus não tinha escolha pelo forte, mas ele pelo fraco. Aquele que se reconhece como forte não tem sido alvo da graça de Cristo. Paulo, lá em 2 aos Coríntios, em 12, no capítulo 12, ele vai dizer assim, quando ele pedia que Jesus, que Deus o curasse da sua espinho, ele disse: é na fraqueza que a força se estabelece, né? É na fraqueza que a força é aprimorada. Portanto, Pedro ali era um homem aparentemente fraco, né? Mas veja como ele se tornou depois um homem forte. Ele era um homem simples, depois se tornou um líder na história do cristianismo. Porque Jesus pegou Pedro, um homem fraco, e o transformou num homem forte. Então, naquela fraqueza, Deus trabalha. Veja que nós não estamos falando aqui de pecado, fraqueza relacionada a pecado, mas fraqueza em termos de não ser suficiente e de reconhecer que é incapaz. A expressão de Pedro, ao dizer afasta-te de mim que eu sou homem impuro e pecador, era um auto-reconhecimento de que ele era fraco. E é isso que Jesus quer, que nós reconheçamos as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, e apresentemos a ele, para que ele nos torne fortes, como ele fez com Pedro. Quando Jesus escolhe Pedro ali, aparentemente é uma escolha ao acaso, mas não era. Ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito e um projeto
certo para Pedro. Quem lê de primeira vai achar que ali foi uma coincidência. E não existe coincidência nos planos de Deus, né? Ele tinha um propósito para a vida de Pedro. Assim mesmo, Deus tem um propósito para nossas vidas, para a vida de cada um, para a minha vida, para a sua vida. Ele quer transformar as nossas fraquezas em força, em fortaleza. Nós podemos também ser alvo de Deus dentro do seu plano. Nós precisamos, para isso, precisamos nos colocar à disposição. Examine cada um a si mesmo. Apresente a Deus, apresentemos a Deus as nossas dificuldades, as nossas fraquezas e peçamos que Ele nos limpe, nos lave, para Ele nos tornar forte. Eu gostaria de encerrar essa live destacando o versículo 5, que serviu como subtítulo da nossa mensagem, que diz assim: sob a tua palavra eu lançarei as redes. É sob a palavra de Jesus que nós devemos lançar nossas redes, em qualquer ambiente que seja. É sob a palavra de Jesus. E é isso que vai nos dar a segurança de estarmos fazendo o certo. Sob a palavra. Percebamos que não foi sob a nossa palavra, mas sob a palavra de Cristo. E é nessa fé que nós devemos caminhar, embaixo da palavra e usando a rede sobre essa palavra. Nós vamos orar pedindo que Deus coloque em nossas vidas a compreensão dessa passagem e que Ele nos use como um instrumento, assim como Ele usou Pedro no seu ministério. Vamos orar pedindo que Deus faça a obra dele e que nos dê o privilégio de estarmos participando desta obra. Oremos ao Senhor. Senhor, nós queremos, Senhor, por meio dessa tua palavra desta noite, pedir que o Senhor nos use como instrumento, que o Senhor nos purifique, Senhor, para que nós nos tornemos dignos, Senhor, da tua obra. Tem misericórdia de nós, socorre-nos em nossas fraquezas, Pai. Assim como tu fizeste com Pedro, Senhor, que usou grandemente no teu ministério, nós queremos pedir que o Senhor também nos use, Senhor. Mas nós queremos fazer isso sob a tua palavra, sob a tua orientação, sob a tua proteção, porque assim nós sabemos que estaremos fazendo o certo. Nós queremos pedir que o Senhor nos capacite para tanto, que o teu Santo Espírito nos dirija, Senhor, e que faça a obra em nós, porque sob a tua palavra nós estamos seguros, Senhor. Torna-nos, Senhor, digno desta honra. Nós te pedimos assim, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Obrigado, meus irmãos. Estaremos juntos numa próxima oportunidade, refletindo sobre a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos.